E aí, vale a pena comprar a impressora Epson A3 multifuncional L14150? E brevemente eu quero passar para você nesse vídeo uma pegada de técnico, de usuário, tem muito contato com usuários desse tipo de equipamento e assim te munir de informações capazes de tornar a tua tomada de decisão a mais assertiva possível na escolha de um equipamento que sim, esse pode ser o ideal para a tua aplicação, para aquilo que você tem de necessidade. Então a primeira coisa que a gente precisa falar são características, são funções, especificações desse equipamento. E se você for no manual, for lá naquela lista de especificações que tem no site do fabricante ou na caixa até mesmo do equipamento, você vai ter disponível. Mas para o que cada uma delas serve? O que elas de fato vão agregar no teu dia a dia, na tua aplicação. Então, são esses os pontos que eu mais valorizo e que eu quero passar para você, porque eu acredito que também é o que interessa. Então, vamos lá, primeira coisa. Esse é um equipamento multifuncional, então ele vai te atender na função impressão, na função cópia, na função digitalização. E aí, já falando dessa multifunção, uma coisa que eu já preciso te falar, esse equipamento ele é bem completinho, tá? Ele tem uma boa mesa digitalizadora. E além disso, ela tem o ADF. Diego, o que é ADF? ADF é o alimentador automático de folhas de papel. Você quer colocar, por exemplo, que precisa tirar cópia de uma apostila. Você tira ali o grampo ou espiral da apostila e você coloca aquele maço de 30 folhas ali naquele ADF. Ele vai pegar e vai puxar automaticamente as 30 folhas e criar um arquivo, por exemplo, um PDF, ou se não 30 imagens de forma automática, isentando você de ter que uma por uma ali na mesa digitalizadora digitalizar ou tirar cópia. Tá? Então agiliza muito o trampo aí na hora de você tirar uma cópia de um livro ou de uma apostila. E esses são atributos de modelos já mais intermediários. Então sim, nós estamos falando de um modelo de equipamento que está na família das intermediárias, não é nem os modelos mais tops aí do segmento comercial, gráfico, mas também a L14150 está longe de ser uma impressorinha de entrada, tá? E o preço dela condiz com essa posição dela no mercado. E hoje é um equipamento que a gente encontra ela aí entre os R$ 3.500 e os R$ 4.500, dependendo se você está procurando ela e vai acessar esse equipamento através de uma loja física ou de internet. Vamos para o próximo atributo dela. Eu falei para você que ele é um equipamento que imprime A3, exatamente. Ela tem a função A3 e o mais bacana, tá? Esse equipamento ele não sobrecarrega a bandeja ou a porta de entrada da mídia A3 no compartilhamento com outros tamanhos de mídia. Diego, ficou complicado de entender isso aqui. Vamos lá então, vamos desconstruir isso. É o seguinte, essa impressora, ela tem uma bandeja traseira, que é bem comum de você encontrar nos modelos da Epson, né? Você abre aquela linguetinha de apoio do papel, coloca o papel ali, e é por ali que a impressora puxa o papel e faz todo o processo de impressão. Então, essa bandeja traseira na L14150, ela é destinada e somente ela que tem a capacidade de receber as mídias no tamanho A3. Então todo o papel A3 que você vai imprimir, você vai colocar naquela porta traseira que ela é específica para o A3. Diego, por ela posso colocar um A4, um A5, mídias menores? Pode, tá? É desde o A5 do menorzinho até 10x15, tá? Papel foto 10x15, até por ele ter uma gramatura maior, é ali que você vai colocar. Então essa bandeja traseira, é ela que tem a capacidade de chegar até o dimensional do A3 e é nela que você vai colocar as mídias mais pesadas. Porque pela posição de tracionamento, é por ali que é mais facilitado o tracionamento do papel, da mídia. E aí ela conta com uma segunda bandeja, que isso que dá a característica da L14150, um equipamento também, tá? Eu diria um equipamento híbrido, também para pegada de escritório. Porque essa máquina, e aí eu já quero criar um ponto aí de similaridade, a L14150, na minha opinião, ela é uma L6290, que é a multifuncional que vem antes dela, aí no posicionamento dos modelos de impressora, que é uma multifuncional com a mesma construção da L14150, mas A4, somente A4, e sem aquela bandeja traseira para mídias de gramatura mais alta. Então a L14150, ela pegou como base a 6290 com aquela bandeja inferior
E o mais bacana, todo o papel alimentado nessa bandeja inferior e que tem como maior mídia suportada o A4, é por ali que funciona a função duplex, ou seja, frente e verso automático. Você precisa imprimir um livreto, você vai lá no Adobe Reader, no Adobe PDF, vai mandar um livreto imprimir frente e verso. Na bandeja inferior é que vai puxar o papel, imprimir numa face, ele vai recolher novamente, virar o papel e imprimir na outra face. Então sim, essa impressora tem frente e verso, mas a capacidade máxima, o frente e verso, é para A4, não é para o A3, tá? O A3, único e exclusivamente aquela bandeja auxiliar superior, é que vai dar uma passada, folha por folha, em uma face. Quer imprimir frente e verso automático? Vai ter que virar ela manualmente, beleza? Agora bora lá falar quanto à conectividade. O que é que vem nessa máquina? Nessa máquina, assim como o modelo que eu acabei de citar, tá? Que de fato elas são muito parecidas, tá? 6290 formatinho A4, 14150 formato A3, mas mecanismos muito similares. Elas contam exatamente com a mesma conectividade. Ambas contam com porta de rede Ethernet, o RJ45, aquele cabinho azul de rede. Ambas têm uma boa conectividade sem fio no Wi-Fi Direct. Ah, e um detalhezinho, já essa família intermediária, ela suporta comunicação direta com dispositivos Apple, através do AirPrint. E esse é um atributo já de impressoras aí intermediárias. As impressorinhas mais baratinhas lá de entrada não têm essa função, não comunicam através do AirPrint com dispositivos Apple, você precisa baixar o aplicativo, aí tudo que você quer imprimir tem que ser dentro do aplicativo, inserir uma foto lá, um texto. Já quando você tem o AirPrint, um equipamento compatível com isso, você receber uma foto, um arquivo, um PDF via WhatsApp, dali mesmo você coloca em imprimir, ele já encontra a impressora e vai direto para a máquina. Então é uma mão na roda, é uma maravilha quando o dispositivo tem esse suporte. E ainda esses equipamentos, ainda por mais que pouco se usa, tá? Eles vêm com aqueles conectorzinhos ali para telefone, tá? Eventualmente você quer fazer da impressora ali uma extensão para fax ou algo do tipo, por mais que hoje isso é uma tecnologia já ultrapassada e poucos utilizam. Assim como a similar 6290, tem um painel bem intuitivo, já com uma telinha ali touch, então é bacana, condiz com o equipamento já da família intermediária da Epson, onde você já desembolsa aí partindo de 3,5, então você espera um equipamento um pouco mais de requinte tecnológico. E agora eu vou partir para uma parte um pouquinho mais técnica. Geralmente o usuário de impressora não tem acesso a esse tipo de informação. Está geralmente nas rodas de técnicos, os grupos de WhatsApp da galera que faz manutenção, e que eu acho muito válido todo usuário, toda pessoa que está com interesse de fazer um investimento tão pesado assim, representativo, deveria saber. Tá? Essa família de impressoras já conta com a cabeça de impressão de tecnologia Precision Core. Diego, o que é esse negócio Precision Core? Então, elas fazem parte da última tecnologia de cabeças de impressão da Epson. A Epson sempre foi conhecida, se você voltar lá atrás, na primeira década dos anos 2000, até 2012, 2013, a Epson só perdia para HP e para Canon por causa da velocidade de impressão. A Epson sempre entregou qualidade fotográfica muito boa, mas velocidade era uma tartaruga perto da lebrezinha que eram sempre consideradas HP e a Canon. E aí todo mundo queria velocidade, agilidade, produtividade, ia para HP e Canon. Por mais que a HP e Canon tem tecnologia de cabeça de impressão com vida útil menor que da Epson, mas a velocidade era tão perceptível que não tinha como você pegar uma Epson se você queria um pouquinho mais da pegada escritório, imprimir textos, apostilas. Então a Epson perdia muito. A Epson não ficou no tempo. Não é por nada que a Epson é a grande líder mundial e virou esse jogo aí a partir de 2013 e 2014. E a cabeça, a tecnologia Precision Core, ela foi uma das grandes responsáveis por essa mudança, que deu a todas as impressoras da nova geração, e principalmente essas impressoras de nível intermediário que contam com cabeças com essa tecnologia, uma relação velocidade e qualidade que antes as cabeças de impressão mais de entrada não tinham e não tem. Então, cabeça de impressão Precision Core, elas são cabeças de impressão que entregam uma velocidade de impressão e uma qualidade que as anteriores, as mais antigas, não entregam. Foi só então que a Epson, de fato, conseguiu derrubar Canon e HP nos segmentos corporativos, onde a produtividade ela é um atributo imprescindível. Então, no que tange a cabeça de impressão, essa impressorinha está muito bem equipada, uma cabeça de impressão que entrega uma qualidade, uma produtividade também, isso torna a impressora mais versátil. Você precisou de produtividade, que geralmente no universo das impressoras são duas características inversamente proporcionais. Você não tem velocidade se você precisar de qualidade.
tá? Porque se você precisar de qualidade, naturalmente a impressora precisa trabalhar mais lentamente. E se você quer produtividade, você vai ter que abrir mão da qualidade, tá? Então são duas características inversamente proporcionais que fazem parte da construção da impressora. É mais ou menos como o ser humano, né? Quando ele quer fazer um negócio bem feito, você sabe que ele vai demorar um pouquinho mais, você não aperta no prazo. E o cara que faz muito rápido, geralmente é um sinônimo aí também de qualquer jeito, né? Então, nas impressoras não é diferente, beleza? Característica importante, assim como a 6290, a L14150 vem de fábrica. E aí, ó, dicasinha importante, toma sempre isso para você, toda impressora Epson, quando você olhar para a cara dela, olha ali aqueles 4 reservatórios que tem na frente ali, que são os tanques da impressora. Você vai perceber que toda impressora que já é do segmento intermediário, mais voltado para uso de escritório, mais profissional, ele tem um reservatório preto um pouquinho maior que os demais coloridos. Por quê? Tá? Isso é uma característica que você sempre leva isso aqui em conta. Toda impressora Epson que tem o reservatório preto um pouco mais largo que os demais coloridos é porque o preto vem com a formulação pigmentada. Diego, o que é que tem a ver isso? O que é essa formulação pigmentada? A formulação pigmentada, ela é uma formulação, ela é uma tinta mais elaborada com pigmentos. Pigmentos são pequenas partículas que têm densidade maior e isso dá um atributo positivo e uma desvantagem também dependendo da tua aplicação, tá? A tinta pigmentada, ela é a única formulação dessas que vem em impressorinhas de entrada que entrega resistência à água. Pegou o papel, imergiu num balde d'água, levantou, o papel pode até deformar, mas a impressão tá perfeita ali, não borra nada. Outro atributo, você imprimiu uma mídia, deixou ela exposta, você vai ver que vai passar 3 anos, não desbotou, mesmo pegando sol em cima, o papel ele enruga, sofre com umidade, depois ressecamento, mas a impressão está intacta, perfeita. Por quê? Porque esse tamanho de partícula dá a essa tinta esse atributo de resistência. Mas, principalmente, para aqueles clientes que têm um uso mais moderado, impressões mais esporádicas, a impressora fica lá muitas vezes 3, 5, uma semana, 10 dias sem usar, essa tinta é um problema, porque ela gera muito mais manutenção proveniente de entupimentos na cabeça de impressão. Então, se você tem um uso, uma pegada boa, a tinta pigmentada não vai ser um problema. Mas se você tem essa característica, Diego, sou arquiteto, preciso do A3, mas vou usar também no escritório. Minha sugestão, dá um pulinho na nossa loja proinc.com.br, está na descrição aqui o link, e compra tinta corante para você já inicializar a tua impressora com a tinta corante no preto, tá? Já compra o kitzinho das 4 cores, você vai ter uma experiência muito bacana. As tintas que nós comercializamos na nossa loja, elas têm como ponto de partida as tintas originais e não perdem nada quando o assunto é qualidade, intensidade de cor e estabilidade, bom funcionamento no equipamento. Diego, como é que é velocidade de impressão? Se você já assistiu outros vídeos aqui no canal, você vai ver que eu não gosto de falar desse aspecto, desse fator velocidade, porque eu não gosto daqueles números. Essa impressora imprime 40 páginas por minuto, essa impressora imprime 15 páginas por minuto. Porque sim, tá? A velocidade, eu acabei de citar isso, tá? Ela é inversamente proporcional à qualidade. Então, quanto mais rápido você for imprimir, se você pegar uma impressorinha de entrada, que são consideradas mais lentas, você vai ver que se você precisar de muita qualidade de impressão, ela vai imprimir muito lenta. Mas se você também quiser uma qualidade de rascunho, ela vai imprimir, vai puxar rápido, vai te entregar produtividade. Então assim, essa linha de impressoras, pela característica da cabeça de impressão, ela vai entregar uma qualidade bem satisfatória, mesmo em modos de impressão um pouco mais rápido, tá? Então essa é uma máquina que eu não gosto de ficar olhando para esses numerozinhos, tá? 30 páginas por minuto, 33, dependendo da cobertura do papel, dependendo do que você vai imprimir, esses números não tem nada a ver, são números de ISO, de teste, levando em conta parâmetros de ISO que obedece uma certa normativa de testes e que muitas vezes não tem nada a ver com o teste que você vai fazer e com a tua aplicação. É uma máquina que já entrega uma velocidade bem bacana acima aí das impressorinhas de entrada, tá? Isso que eu posso te falar, até porque ela conta com essa cabeça de tecnologia Precision Core. Poder de tracionamento, que é importante, porque muitos compram essa máquina para imprimir em papel foto, para imprimir em mídias, em craft. Gente, seguinte, tracionamento de impressora tem muito a ver com o estado, com a vida útil daquele que entra em atrito com o papel, levando o papel para dentro da impressora. Então, se o teu tracionador está em dia,
não tá com desgaste, você coloca uma mídia lá de 260 gramas, essa máquina ela não vai titubear, ela vai puxar. Só que se você só imprime isso, entenda uma coisa, mais ou menos que tem um carro, tem um camarada lá sentado no banco do motorista que toda vez que ele vai arrancar, ele sai cantando pneu. Cara, o que você tá fazendo? Você tá desgastando precocemente o pneu. Mesma coisa teu equipamento, se você usar ela muito para imprimir gramaturas altas de papel muito grosso, duro, você vai ter um desgaste precoce, então tenha consciência de que você vai ter que fazer manutenção num curto espaço de tempo se comparado se você imprimir só com mídias mais leves, beleza? Outra coisa, o ambiente onde está essa impressora determina também a vida útil e o poder de tracionamento da tua máquina. Como assim, Diego? Porque o quanto de poeira tem no ambiente, o quão próximo de uma janela teu equipamento que está passível aí de entrada de poeira. São todos aspectos que vão derrubando a vida útil de componentes da máquina, agravando um aspecto que é imprescindível nas impressoras, assim como num carro, que é a lubrificação. Motor sem óleo ou com óleo vencido, sem propriedade, você vai fundir o motor. Impressora a mesma coisa. Impressora com déficit de lubrificação começa a forçar correia, motor, e você tem aí a vida útil reduzida e muito de um equipamento que poderia entregar aí muito mais. Então, tracionador em bom estado, tracionador novo, vai tracionar mídias aí até 300 gramas, eu arrisco dizer, mesmo que nas especificações o fabricante, para se garantir aí, ele coloque lá embaixo, tá? Isso são informações pelos contatos que eu tenho hoje com usuários e que usam equipamentos para mídias e gramaturas com essa que eu citei. E o último aspecto para a gente fechar aqui é que essa máquina conta uma característica que cada vez mais você vai ver em equipamentos em todas as áreas, tá? Que são componentes de desgaste, que são plug and play, facilmente substituíveis pelo próprio usuário. E essa máquina também ela já conta com uma caixa de manutenção e a caixinha responsável, essa caixinha ela é munida de almofadas absorventes e ela tem a função de reter, armazenar todo o residual proveniente da atuação da bomba de limpeza e pressurização do equipamento. Essa bombinha é ela que reverte casos de entupimento, quando, por exemplo, você vai para a praia final do ano, fica 15 dias sem ligar o equipamento, quando você volta, você vai imprimir, está falhando a impressão. Aí você tem lá nas configurações da impressora, no ícone manutenção, você tem um modo de limpeza de cabeça de impressão. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai acionar essa bombinha, que é um bocalzinho que vai embaixo da cabeça. Nesse bocal está interligado uma mangueirinha que vai numa bomba e essa bomba vai produzir sucção, para eliminar toda aquela borra, aquela sujeira superficial e para estimular a irrigação dos injetores. Só que todo esse residual proveniente da ação da bomba, ele tem que ser descartado em algum lugar. E é para essa caixa de manutenção que esse residual ele é destinado. Só que essa caixa de manutenção, ela tem uma limitação de saturação. E para isso tem um chipzinho, uma memória virtual que a fábrica, a engenharia, ela criou uma memóriazinha com a capacidade de prever, tá? De estimar quando as almofadas estão próximas de saturação. De acordo com os acionamentos dessa bomba, vai dando uma descarguinha elétrica lá no chip e ele vai reduzindo o nível virtual até ele informar lá no painel da impressora que é necessário substituir a caixa de manutenção. Lembrete importante, geralmente essa é a hora também de você dar uma geral na máquina, tá? Você quer levar a tua máquina em uma vida útil longa? Dê o aviso de caixa de manutenção. Não seja leigo nem ignorante como aquelas pessoas que perdem o motor do carro com 50 mil quilômetros por falta de troca de óleo. Chegou no aviso de caixa de manutenção, compra a caixa de manutenção sim ou procura um técnico da tua confiança aí na tua região. Ele vai trocar a caixa de manutenção, que é plug and play, que você mesmo pode comprar na internet e trocar, inclusive você encontra ela aqui na descrição abaixo na loja ProInc. Mas lembra de uma coisa, esse é o momento do término de um ciclo de uso do equipamento. O ideal é você deixar ele novamente, a condição ideal para ele enfrentar o novo ciclo de uso. E também vai contar com uma caixa de manutenção novinha que você acabou de substituir, beleza? Sem mais delongas, é isso que eu tinha para passar para você. Eu sim aprovo esse equipamento, recomendo, e agora eu acho que você está bem munido de informações quanto àquilo que de fato importa na hora de você comprar um equipamento, tá certo? Eu considero hoje a Epson, dentre os concorrentes, a melhor alternativa, porque é o equipamento mais popular. Quando você precisar de uma peça, é o mais provável de você encontrar. Aqueles veículos, carros que mais são vendidos, geralmente é o maior número de mecânicos que dominam aquilo para te ajudar numa eventual necessidade de manutenção. É para esses equipamentos que você vai encontrar o maior número de mídias alternativas, tintas diferentes para usar também, porque todo fabricante
de insumos, ele foca naquilo que tem maior saída. Então sim, a L14150 eu considero hoje uma das melhores alternativas, se não a melhor, para impressão A3, se você precisa contar com a multifunção. Não precisa contar com a multifunção? Procura aqui no canal, tem um videozinho falando sobre a L8050, que é o modelo A4 da A3 L18050, que é exatamente a mesma máquina, só que uma é A4 e outra é A3, tá bom? E ali você vai entender se vale a pena ou não essa A3, que é sem a multifunção. Beleza? Diegão, gostei demais dessa pegada técnica, dessa pitada técnica. Então, você tem aptidão técnica? Curte? Saiba que técnico de impressora é uma das figuras mais escassas hoje no mercado. E sendo um técnico de impressora e estando dentro dessa ambiência e desse cenário, eu falo sem medo nenhum. E qualquer um que entrar nessa área, fizer um bom trabalho, se preparar e ser solução para todos os problemas e todas as soluções necessárias para esse segmento de impressoras, entra num ramo que tem demanda garantida. Então, se você se interessou mais, faz sentido para você conhecer um pouquinho mais a fundo treinamentos, como se preparar para esse mercado, ou até mesmo dominar a tua impressora ou as impressoras do teu negócio, da tua copiadora, da tua loja de informática, enfim. Clica no botãozinho que está logo aqui abaixo na descrição e você tem acesso a todo o nosso trabalho no que tange a instrução e preparação de novos profissionais para essa área de impressoras, certo? Eu te vejo no próximo vídeo, mas antes não deixa de curtir, de se inscrever no canal, nos acompanhar nas redes sociais, através do Instagram e outras mídias. Nós nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau!